Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos transmitir para vocês um resumo do que nós tratamos aqui na igreja no último domingo, no dia 17 de outubro. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Eu vou estar sintetizando essa leitura com você. Deuteronômio é o quinto livro da sua Bíblia. Amém? Vamos tratar hoje sobre a questão da obediência a Deus. Eu já preguei nesse texto e você vai se lembrar a questão de 2 meses atrás, mas o enfoque era sobre o amor de Deus. Hoje nós vamos tratar da questão da obediência a Deus. E o texto de Deuteronômio, capítulo 6, nos versículos de 1 a 7, sintetizando aqui para você, procurando resumir isso para você, nos informa que devemos todos nós temer a Deus. E o temor a Deus é o respeito que nós devemos ao Senhor, a reverência ao nosso Deus e nosso Pai. Ou seja, obedecer os seus mandamentos todos os dias, para que tenhamos vida longa. E a palavra de Deus assim nos exorta: ouça e obedeça. Povo de Deus. Quando se refere ali a Israel, é o povo de Deus, é o seu nome. Lembra-se, a gente pediu que você colocasse, quando você lê Israel, é a mensagem para a igreja atual, é a mensagem para você, é a mensagem para mim. E qual que é o resultado disso tudo? Quais são as bênçãos da obediência? Assim tudo lhe irá bem e você será abençoado todos os dias de sua vida. Deus é quem cuida de nós, assim como tem cuidado ao longo da história. E a palavra ainda diz: ouça, povo de Deus, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. É esse o lugar que nós devemos guardar. No nosso coração, uma referência aqui para a nossa mente. Ensine. Agora, essa aqui é a nossa parte no processo, né? A nossa responsabilidade. Veja só. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Deuteronômio está nos informando que isso deve acontecer enquanto a vida acontece. E o nosso tema é as bênçãos da obediência a Deus. E nesse texto nós encontramos grandes orientações de Deus para nós, pais, e também para os nossos filhos. São orientações, são mandamentos fundamentais para a nossa vida, para que possamos nós usufruir das bênçãos especiais de Deus. A bênção especial de Deus é a bênção que procede da sua palavra, pois a palavra de Deus ainda está de pé, ela não muda. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Essas são as expressões do Senhor Jesus Cristo, né, no livro de Apocalipse. Lembra-se, né? Condição da bênção. Condição da bênção, sermos diligentes. O que é ser diligente? É ser cuidadoso, é ser zeloso. Se formos obedientes, nós vamos colher bons frutos, vamos ser ainda mais abençoados. A propósito, deixa eu te dizer algo muito importante. Esse é o melhor presente que você pode proporcionar ao seu filho, à sua filha nessa vida. Não são coisas que satisfazem, não é o dinheiro que satisfaz. Há tantas pessoas que estão apegadas às coisas deste mundo. Somente Deus preenche o vazio existencial da alma. A crise do ser humano sem Deus, ela atinge níveis alarmantes. Há pessoas que tiram a própria vida em função desse vazio, dessa tristeza. Esse é o vazio existencial da alma, que só Deus preenche. Por isso que nós podemos afirmar aqui, Jesus Cristo é o melhor presente. E a primeira parte que eu gostaria de tratar com você, e eu vou ser breve hoje, é que a obediência a Deus proporciona oportunidades. Veja só, Deus sempre nos concede uma oportunidade para recomeçarmos.
Sempre é tempo para a gente recomeçar. Nunca é tarde. É o tempo de Deus para as nossas vidas. Vamos fazer aqui uma leitura das nossas vidas e mesmo que você possa perceber que as coisas estão desgringoladas, desajeitadas, tudo está bagunçado, Deus pode colocar tudo isso em ordem. Basta a gente dar um passo em direção a Ele. A gente sempre diz aqui na igreja, olha, nós não somos perfeitos. Nós não viemos de uma família perfeita, nós não temos um casamento perfeito, nós não temos filhos perfeitos, nós não frequentamos uma igreja perfeita. As pessoas nos decepcionam e nós também decepcionamos pessoas. É assim, e aqui é o ponto, porque tem muitas pessoas que foram decepcionadas por outras pessoas em suas vidas, mas elas não aceitam isso, elas não admitem que isso tenha acontecido com elas, mesmo assim, mesmo ainda, né? Não mesmo assim, mas ainda olhando para aquelas pessoas as quais ela fala assim, mas fulano, mas fulana, eu esperava de toda e qualquer outra pessoa menos dessa pessoa. E elas também ainda não se dão conta de que também já decepcionaram e decepcionam outras pessoas, inclusive Deus, quando nós erramos, quando nós pecamos. O que nós precisamos pensar é o seguinte, é tempo de amar, é tempo de nos arrependermos, é isso que precisa tomar o nosso pensamento. E nós precisamos nos voltar para Deus. Jesus nos ensinou na cruz que somente o amor supera a decepção. Ele mostrou isso para nós na cruz. Ele fez isso por nós na cruz. Na expressão do Senhor Jesus Cristo ali naquela cruz, sofrendo o que estava sofrendo, passando pelo que estava passando. Ele disse em uma oração ao Pai, ele fala assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Olha só, é isso que nós precisamos fazer. Então a orientação aqui é, ame. E o amor na Bíblia não é um sentimento, mas sim uma atitude, é uma decisão, decida, eu vou amar. Caso contrário, nós vamos nos tornar pessoas que murmuram, pessoas que reclamam o dia todo, pessoas amargas, pessoas azedas, pessoas insuportáveis. O que nós precisamos é tomar a decisão de abençoar as pessoas, mesmo que elas nos decepcionem. É isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Veja só o que ele disse. Ele falou, olha, orem pelos que perseguem vocês, amem os seus inimigos. Isso tudo move os céus. Então tome a decisão de pagar o mal com o bem. Exercite o perdão todos os dias para que nós não venhamos a azedar a alma. Essa é a primeira parte. A obediência a Deus proporciona oportunidades. A segunda parte que eu gostaria de tratar com você é que a obediência a Deus proporciona responsabilidades. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Nós precisamos ensinar essa geração que está chegando, essa geração que está conosco, esses pequenos, essas crianças, os valores eternos. Por isso, porque se isso não acontecer, se nós negligenciarmos essa ordenança de Deus, o que será dessa próxima geração? O que será destes nossos filhos? O que estes nossos filhos vão ensinar aos filhos deles? Você já parou para pensar sobre isso? Que responsabilidade tremenda nós temos, principalmente diante de Deus? Entenda uma coisa, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a bússola, ela é a direção, ela é o nosso norte. É ela que vai nos conduzir. Amém? Já que o dia 12/10 foi o dia da criança, deixa eu falar para você o que Jesus disse a respeito das crianças. Presta atenção, olha só. Certa vez Jesus chamou a si as crianças e disse aos seus discípulos, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. Atualizando essa palavra, interpretando essa palavra para os nossos dias, para você, para mim, a mensagem é a seguinte, se você não vai e também não leva as crianças a Jesus, você está impedindo essas crianças. Você não está obedecendo ao mandamento do Senhor. E o que acontece quando se é pedra de tropeço, um obstáculo, um impedimento na vida de uma pessoa? Veja só, Jesus que responde, não sou eu que estou dizendo.
Ele vai dizer, Lucas 17:2. Se alguém impede um destes pequeninos, está pecando, e é melhor que tal pessoa amarre uma pedra pesada no pescoço e se lance no mar. Portanto, o que nós devemos fazer é prestar atenção o que a palavra diz aqui. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 1 a 7. Você precisa ler esse texto. Ouça e entenda, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Sabe o que isso significa? Nada, nenhuma coisa ou compromisso deve estar acima de Deus. Isso é prioridade na vida. E prioridade significa ter Deus em primeiro lugar na vida. Essas palavras, primeiramente, precisam estar em nossos corações, em nossa mente, pois é uma verdade, a máxima. Ninguém dá o que não tem. Já vimos então que a obediência a Deus proporciona oportunidade. Já vimos também que a obediência a Deus proporciona responsabilidade. Vamos ver agora que a obediência a Deus proporciona vida. Qual é a nossa tarefa nessa vida? É comunicar. Nós somos do departamento de comunicação. Deus nos deu este privilégio de comunicar as boas novas, o Evangelho da Graça. Nós temos aqui uma mensagem poderosa, uma mensagem que transforma vidas, a mensagem do Evangelho. Nós precisamos transmitir, ensinar a palavra de Deus. Fomos abençoados, precisamos ser instrumentos de bênçãos nas mãos do Senhor. A palavra do Senhor também nos orienta a sermos persistentes, a ter paciência com os nossos filhos, sem gritarias, sem palavras que ofendam, ou nos distanciem das pessoas, principalmente dos filhos. Então, ao invés disso, seja um pacificador, seja um construtor de pontes. Melhore os seus relacionamentos com as pessoas, principalmente os filhos. Como? Que a sua conversa seja sobre a palavra de Deus, sobre os ensinos de Deus, sobre a história do Senhor, sobre a presença do Senhor, sobre a morte do Senhor, o que isso nos proporcionou, o que a sua ressurreição nos proporcionou. Jesus veio para nos lembrar disso. Quando eu devo falar? Quando eu estiver sentado em casa, quando eu estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, ou seja, sempre, todos os dias da nossa vida. Enquanto a vida acontece. Amém. Eu vou orar pela sua vida agora, pela vida da sua família, pela sua casa. Eu vou orar em nome de Jesus por você, e não interessa a distância que você esteja ou onde você esteja nesse momento. Se você puder parar um pouquinho agora, o que você está fazendo, encostar o carro, vai ser bênção. Deus está presente em um coração que se abre nesse momento. Se você aceita o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você é uma pessoa que foi libertada do poder do pecado. Uma pessoa que foi perdoada. Em Cristo não há mais condenação. Então o que nós precisamos é consagrar, é entregar nossas vidas ao Senhor Jesus. Vamos entregar ao Senhor tudo que somos, tudo que temos, os nossos filhos, aquilo que amamos, vamos consagrar a Ele. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, entregue os seus fardos ao Senhor Jesus. Quando? Hoje, nesse dia, nesse momento, agora. Hoje é dia de salvação, na presença do Altíssimo. O Senhor, o nosso Deus e Pai, Ele deseja muito nos receber nessa grande família, a família da fé, o corpo de Cristo, a igreja. O apóstolo Paulo assim afirmou, entendendo essa mensagem, ele afirmou à igreja, por essa causa, ou seja, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai em oração. Paulo está se referindo a uma causa, a uma razão, a igreja, o corpo de Cristo. Faço minhas as palavras do apóstolo Paulo e me coloco também diante do Pai em oração. Se é este o seu desejo, eu quero convidar você a tomar uma decisão hoje, consagrar, entregar sua vida ao Senhor Jesus. Oremos. Concorde comigo em oração. Ouça e faça dessa oração a sua oração.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos na sua presença. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é por nós, que nos recebe assim como nós estamos, mas que deseja muito mudar a nossa história, o nosso comportamento, a nossa vida. Tem o melhor para cada um de nós. Deus, em nome de Jesus, age em nossas vidas, muda, Senhor, a nossa história. Queremos neste dia consagrar nossas vidas ao Senhor. Queremos ser melhores pessoas. Coloca temor em nosso coração, coloca amor, coloca reverência, respeito, paz, alegria, satisfação em viver, sentido para as nossas vidas. Nos ajude em nome de Jesus Cristo. Reconhecemos que somos pecadores, mas que necessitamos de Ti. Tem misericórdia de nós. Neste momento nós abrimos o nosso coração, rasgamos o nosso coração, estamos, ó Deus, constrangidos diante do Senhor. Pois o Senhor nos amou e nos ama tanto e nós não temos sido o que o Senhor espera de nós. Perdão, Pai. Perdão, Senhor. Aceita a nossa oração. Recebe a nossa vida, o nosso culto, o nosso louvor, as nossas orações. Queremos ser transformados, certos de que o Senhor ouve as nossas orações. Oramos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, não somente hoje, mas sempre. Um abraço, se cuida, a gente se vê.